Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, então, olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 66 do Futebol de Verdade. Hoje é terça-feira, dia 7 de novembro de 2023 e vamos ter, outra vez, a partir de hoje, mais uma semana europeia. Temos já hoje o Futebol Clube Porto Royal Antuérpia, jogo da Liga dos Campeões. Amanhã jogarão o Benfica em São Sebastião com a Real Sociedade e o Sporting Clube Braga em Madrid com o Real Madrid, também para a Liga dos Campeões. E na quinta-feira o Sporting em casa contra o Rakov para a Liga Europa. Portanto, é mais uma semana com 4 jogos europeus a meio da semana, terça, quarta e quinta, e uma semana que vai ter edições noturnas do Futebol de Verdade Flash. Quer dizer que já hoje, ao final do dia, os subscritores premium do meu Substack vão receber na caixa de e-mail a edição do Futebol de Verdade Flash com os 15 minutos de comentário a esse jogo que vai acontecer mais logo entre o Futebol Clube Porto e o Royal Antuérpia. A coisa vai repetir-se depois amanhã para os jogos do Benfica e do Sporting Clube Braga e na quinta-feira para o jogo do Sporting. Quem não for subscritor premium do meu Substack, pois muito bem, tem que esperar sempre pelo dia seguinte, porque no dia seguinte essas edições do Futebol de Verdade Flash serão incluídas em reposição na edição regular do Futebol de Verdade, aqui ao 12h30 no meu canal de YouTube. E aproveito para vos dizer que se quiserem inscrever-se no meu canal de YouTube é completamente gratuito, como é evidente, como são, creio eu, que todos os canais de YouTube, embora haja depois modalidades de pagamento, mas aqui é gratuito, e podem seguir este link que aqui está. Inscrevam-se, basta clicarem em cima do botãozinho que diz inscreve-te aqui e depois também clicarem em cima do sino para ativar as notificações e serem avisados sempre que houver novos conteúdos no canal, o que, conforme já se percebeu, é uma coisa que não tem hora nem dia certo. Vai acontecendo, vão aparecendo por aqui coisas. Mais uma coisa antes de entrar no Q&A de hoje, porque hoje, tal como faço todos os dias, vou responder aqui a 2 perguntas deixadas por vocês. Uma delas aqui mesmo, nas caixas de comentários dos programas da véspera. Não é no live chat, é na caixa de comentários mesmo. E a outra deixada por um dos subscritores premium do meu Substack na chatroom Perguntas do Discord, no meu servidor de Discord. Mas antes de lá chegar, deixem-me só avisar-vos que esta semana o Futebol de Verdade Report vai entrar uns dias mais tarde. E porquê? Já tinha decidido, e tinha prometido isso na semana passada, que se Roger Schmidt voltasse a utilizar o 3-4-3 num jogo em Chaves, esta semana ia fazer o Futebol de Verdade Report à volta do 3-4-3 do Benfica, das mudanças que isso implica na equipa do Benfica e na forma como isso poderá influir ou não no derby do próximo fim de semana, do próximo domingo. Domingo há Benfica Sporting. Para quem não sabe, quem anda distraído, domingo há Benfica Sporting, jogo fundamental na luta pela liderança do campeonato, do nosso campeonato. Pois, muito bem, o Futebol de Verdade Report, que é o meu programa de análise tática, que é semanal, são sempre 25, 30 minutos de análise tática, com recurso à imagem parada e a slides de explicação, e que é entregue semanalmente aos subscritores premium do meu Substack. Esta semana vai precisamente ser uma antevisão tática do Benfica Sporting de domingo, mas decidi que, tendo em conta que o Benfica joga amanhã e o Sporting joga na quinta-feira, o programa só será entregue na sexta-feira. Portanto, o Futebol de Verdade Report desta semana virá até vós, subscritores premium do meu Substack, na próxima sexta-feira e vai ser uma antevisão tática do Benfica Sporting do fim de semana. Se ainda não são subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com e querem receber este programa, querem ver aquela meia hora de antevisão tática do jogo, pois muito bem, deixo-vos aqui também um link para poderem fazer a vossa subscrição. A subscrição premium custa-vos 5€ por mês ou 50€ por ano, com 2 meses gratuitos, para quem quiser comprometer-se durante um ano com o meu jornalismo, independente dos grandes grupos de média, e tem, além da possibilidade de receber o Futebol de Verdade Flash logo a seguir aos jogos, ou o Futebol de Verdade Report todas as semanas, tem muitas outras vantagens que eu não me canso aqui de enunciar. O acesso a todos os conteúdos escritos que por lá estão, a possibilidade de entrar no meu servidor de Discord e no meu canal de Telegram. Portanto, há muita coisa, muita vantagem para
os subscritores premium do meu Substack. Já sabem, é dar lá um salto e fazerem a subscrição, nem que seja a gratuita, se acharem que não podem ou não devem pagar por jornalismo. Bom, vamos avançar, vamos passar. O programa de hoje é curto, para compensar o de ontem, que foi muito longo, porque tinha 4 reposições do Futebol de Verdade Flash. Quem não tinha visto ainda pôde ver todas ali de seguidela. Hoje não há nenhuma reposição e, portanto, o Futebol de Verdade de hoje vai limitar-se apenas ao Q&A, que é a tal resposta às 2 perguntas que selecionei entre as que me deixaram no YouTube e no Discord. Vamos a isso, então. Q&A para hoje. Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, vamos lá então passar à resposta às vossas perguntas, às perguntas que selecionei, entre as que me deixaram ontem, quer tenha sido aqui no meu canal de YouTube, nas caixas de comentários dos programas de ontem, quer tenha sido no meu servidor de Discord, na chatroom Perguntas do Discord. Vamos responder aqui hoje uma de cada uma dessas categorias. A primeira, que já está aí à vossa frente, é a pergunta que foi deixada ontem por um de vós no meu canal de YouTube, na caixa de comentários do Futebol de Verdade de ontem. E selecionei esta pergunta do João Martins, que me pergunta o seguinte: olhando para a tabela e para os golos marcados / golos sofridos, algo me salta à vista. O Flóculo do Porto tem apenas 13 golos marcados. No seu entendimento, tal facto é um problema coletivo ou individual? Seria interessante olhar para o índice XG, quer coletivo, quer individual. Acredito que neste momento a equipa com jogadores com mais golos seja mesmo o Sporting Clube Braga. Muito bem, João, muito obrigado pela pergunta, que é mais uma sugestão. Enfim, embora haja lá uma pergunta, que quando o João pergunta se eu acho que é uma questão coletiva ou individual, e eu vou-lhe dizer, João, que acho que é uma questão coletiva e individual, passa pelas duas coisas, mas aceitei o seu repto e vamos olhar aqui um bocadinho hoje para o índice XG da nossa Liga e para as diferenças entre os golos esperados e os golos marcados coletivamente e depois... muito mais concretamente no caso do Flóculo do Porto, para as diferenças entre os golos esperados e os golos marcados individualmente. Primeiro que tudo, para quem não sabe, o que é isso do XG? Bom, eu vou explicar muito rapidamente. As principais casas que trabalham as estatísticas do futebol construíram ao longo destes anos uma base de dados extensíssima. Eu creio que há mais de 2 milhões de finalizações colocadas, por exemplo, na base de dados da Opta Sports, que é aquela a que eu recorro geralmente para falar deste tipo de situações. E depois, isto serve para quê? Para que em cada situação de finalização, ela equivale a um valor que vai de 0 a 1. Eu creio que é impossível um lance, um remate, ter um índice XG de 1, porque significaria que todos os lances finalizados a partir dali, numa situação como aquela, tinham sido concretizados. Enfim, se calhar um remate... 30 centímetros da linha de golo sem oposição pela frente, mas aí já estamos a falar mais do XGOT, que é outra coisa mais complicada e que, se calhar, um dia destes vamos falar aqui. Não vamos falar hoje. Hoje vamos falar apenas de XG. Portanto, ia dizer que, em cada situação de finalização, cada remate, a cada uma delas corresponde um índice XG, um índice de golo esperado. Isto é, tendo em conta a percentagem de vezes que naquela mesma situação um determinado, ou os jogadores todos, não é um determinado, é os jogadores todos, fizeram um golo, imaginemos, um penalti, porque é a maneira mais fácil de explicar, terá um XG, por acaso não sei qual é exatamente o XG do penalti, acho que é ali algo entre o 0.6 e o 0.7. O que quer dizer o quê? Que entre 60% a 70% dos penaltis dão golo. 2 erros que muito comumente são cometidos quando se fala deste tipo de índice. Primeiro erro é associarmos o XG à categoria e à qualidade do jogador envolvido. Isto é, um remate da marca de penalti tem o mesmo XG, quer seja marcado pelo Platini, quer seja marcado por mim. Ou seja, o XG é independente de quem vai rematar. Aquilo que se pretende precisamente avaliar é, naquela situação, do ponto de vista coletivo,
quantos golos é que a equipa foi capaz de criar, vamos lá, não é? Independentemente da mestria de quem vai finalizar, e depois também, do ponto de vista individual, se há jogadores que estão acima daquilo que deviam ter marcado ou estão abaixo daquilo que deviam ter marcado. E aí entra outro fator, que é o facto de acharmos depois que há jogadores que têm mais golo e há jogadores que têm menos golo. Isto é, há jogadores que, numa determinada situação, ou na soma, no cômputo geral das situações de finalização que tiveram ao longo de um campeonato, deviam ter feito, imaginemos, 10 golos, mas fizeram 15. Portanto, são jogadores que têm muito golo. São jogadores muito fortes no plano da finalização. Se, porventura, só fizeram 5, são jogadores que têm pouco golo. São jogadores fracos no plano da finalização. O segundo erro que se coloca aqui muitas vezes é avaliarmos o índice XG pelo resultado do lance. Vamos imaginar, um remate do meio da rua que bate o guarda-redes, mas vai ao poste, só pelo facto de ter batido o guarda-redes e ir ao poste, não tem um XG elevadíssimo. Um remate do meio da rua continua a ser um remate do meio da rua. Geralmente tem um XG, dependendo do sítio onde é feito, dependendo de quem está à frente, mas tem um XG geralmente inferior a 0,1. Só pelo facto de ter batido o guarda-redes e ter esbarrado no poste, foi quase golo. Como foi quase golo, achamos que... Então aquela equipa, como é que teve um XG só de 0,5 se até meteu 2 bolas no poste? Podiam ter sido golo. Lá está. Teria sido situações em que os jogadores que estavam a finalizar tinham suplantado aquilo que era esperado deles naquela situação de finalização. Porque se são remates no meio da rua, não quer dizer que tenham um XG elevado. Antes, pelo contrário, têm um XG geralmente baixo. Portanto, este índice, XG, o índice de Expected Goals, de golos esperados, é um índice que geralmente serve sobretudo para avaliar, tal como já vos disse, duas coisas, que são estas que eu creio que o João quer avaliar com este desafio que me lança. Que são, primeiro, a capacidade de uma equipa para criar situações de golo iminente, de golo potencial, grandes oportunidades de golo, quantos golos é que uma determinada equipa devia ter marcado, tendo em conta a capacidade que a sua criação teve de colocar os jogadores que finalizam em situações de poder finalizar com elevada expectativa de poder fazer golo. E segundo, a capacidade individual de cada um dos seus jogadores para poderem reagir a determinados estímulos de finalização. Isto é, aquele jogador devia ter marcado mais golos tendo em conta as situações em que foi colocado. E é por isso que vamos dividir esta pequena análise nestes dois fatores. Primeiro, coletivo. Vamos começar por aí. O Porto só marcou 13 golos no campeonato. Quantos é que devia ter marcado? Ora, aí está. Segundo os dados da Opta Sports, o Porto tem neste momento, nas 10 jornadas que já leva a nossa liga, um XG de 17,1. Isto é, devia ter feito 17 golos, basicamente. O que quer dizer que criou situações para marcar 17 golos, mas só marcou 13. Portanto, está abaixo daquilo que dele se espera. Quais são as equipas mais fortes do campeonato no plano da criação até este momento? Muito bem. Vamos ver. Benfica criou até aqui o suficiente para marcar 21,7 golos. E só marcou 21. Portanto, o Benfica, apesar de tudo, está um bocadinho abaixo daquilo que seria esperado. Enfim, é uma diferença marginal de 21 para 21,7. Mas, ainda assim, estão justificados os 21 golos que marcou. O Sporting Clube Braga, em segundo lugar, criou o suficiente para marcar 20,5 golos e marcou 29. Portanto, o Braga é, de facto, uma equipa de golo muito fácil. É uma equipa que, tendo criado o suficiente para marcar 20 golos, 20-21, já marcou 29. Portanto, está muito acima daquilo. Está com uma diferença de 8 golos e meio acima daquilo que devia estar. O Sporting criou o suficiente para marcar 19,2 golos, mas marcou 22. Portanto, também está um pouco acima. Se o Braga está 8,5 acima, o Sporting está 2,8 acima. Um bocadinho acima, não é muito, mas é um bocadinho. O Flóculo Porto é o quarto classificado nesta tabela. Criou o suficiente para marcar 17,1 golos, mas só marcou 13. Portanto, está 4,1 abaixo. O Gil Vicente aparece em quinto lugar nesta tabela das equipas que mais criam, com um XG de 13,7. Mesmo assim, é o quinto, mas marcou 22. Portanto, o Gil Vicente também é uma equipa de golo muito fácil. Está, neste caso, o Gil Vicente, 8,3 golos acima do seu índice XG. Portanto, é uma equipa que tem um golo quase tão fácil como o Braga.
Podemos ver a coisa no âmbito oposto, até porque depois muitas vezes se fala aqui do Braga, e o Braga, porque é que o Braga sofre tantos golos, se é o guarda-redes que é fraco, se, enfim, o que é que se passa? Bom, vamos olhar para isso também. Quais são as equipas que permitem aos adversários a criação de menos situações de golo? E aqui destaca-se o Sporting, que é a equipa que menos índice de golos esperados permite aos seus adversários, com 7,1 e sofreu 9 golos, o que quer dizer que, apesar de tudo, devia ter sofrido menos 2. O Futebol Clube do Porto, com um índice XG dos adversários de 7,5, portanto é uma equipa que defensivamente está bem, mas sofreu 7, portanto ainda assim está 0,5 abaixo, em termos de golos sofridos face a golos esperados. E depois segue-se o Moreirense, que permitiu aos adversários um índice XG de 9,2 e sofreu 10 golos. Seguem-se Vitória Sport Clube, Casa Pia e Benfica. Permitiram aos adversários, todos eles, um índice XG de 10,3. O Vitória sofreu 11 golos, portanto um bocadinho acima. O Casa Pia sofreu 9, um bocadinho abaixo. O Benfica sofreu 8, ainda assim 2,3 abaixo. E o Braga aparece muito lá para o meio da tabela, com um índice XG permitido aos adversários de 15,6 e mesmo assim sofreu 18 gols. Portanto, quando se fala do Braga, aquilo que se pode dizer é que o Braga não só defende mal, como depois também o guarda-redes não defende tudo aquilo que deveria defender face aos adversários têm muita sorte na forma como finalizam contra o Braga. Portanto, já chegámos aqui à conclusão de que, de facto, o Porto ficou a dever alguma coisa, e ainda são 4,1 golos em 10 jornadas. É muito. Se formos a ver isto e se projetássemos isto para o total do campeonato, estaríamos já a falar aqui de cerca de 14 golos. E 14 golos fazem muita falta no final do campeonato. Portanto, vamos ver individualmente quem são os jogadores que são mais responsáveis por esta dificuldade, que já é de criação, atenção. Se formos a ver, o Porto, nestas 10 jornadas, criou menos 4,6 golos do que o Benfica. Criou menos 3,4 golos do que o Braga. Criou menos 2,1 golos do que o Sporting. Mas a verdade é que marcou menos 8 golos do que o Benfica. Marcou menos 16 golos do que o Braga. E marcou menos 9 golos do que o Sporting. Portanto, há um problema de criação. Sim, o Porto é mais fraco em termos de criação do que os outros 3 candidatos. Mas há, sobretudo, um problema de finalização. Porque é aí que se nota mais a diferença. Então, individualmente, quem é que é mais responsável por isto? Ora bem, quem são os melhores marcadores do Futebol Clube do Porto no campeonato até este momento? Temos 1, 2, 3, 4, 5 jogadores, todos eles com 2 golos. Taremi, Evanilson, Marcano, Stefano Eustáquio e ainda o Tony Martínez. Todos eles têm 2 golos. O Taremi devia ter marcado, tem um índice XG individual de 3,2. O que quer dizer que está a dever 1,2 golos à equipa. Aliás, basta ver ainda neste último jogo, o penalti falhado, só aí são 0,6 qualquer coisa. Não chega a 0,7, tanto quanto eu sei. Depois, também, no âmbito negativo, aparecem ainda assim o Marcano. E muita gente diz, como é que é possível o melhor marcador da equipa ser um defesa central? Bom, o defesa central aparece muitas vezes em situações de bola parada, com situações de finalização, e sobe-lhe o XG. O Marcano, não, mas o Marcano por acaso tem números positivos. Eu é que estava aqui a olhar mal para a coisa. Vamos lá ver. Quem é que tem situação negativa também? Galeno. Galeno tem um golo marcado, e um índice XG de 2,5. Portanto, se Taremi ficou a dever 1,2 golos à equipa, Galeno ficou a dever 1,5 golo. Depois, a seguir, o PP. Tem um índice XG de 1,3 e ainda não marcou. Portanto, também está a dever 1,3 golos à equipa. Ainda, no lado negativo da tabela, o Fran Navarro. Tem um índice XG de 1,0 e ainda não marcou. Portanto, também está a dever 1 golo à equipa. Portanto, só por aqui já estamos a ver. Taremi, 1,2. Mais 1,5 de Galeno, 2,7. Mais 1,3 de PP, 4 golos. Mais um de Navarro, 5 golos. Só aqui já já os jogadores ficam a dever 5 golos à equipa. É claro que depois há gente que marca mais do que aquilo que... e o futebol é isto mesmo, quer dizer, não há o futebol não é matemática. Os números servem-nos para tentar perceber mais ou menos as coisas, mas senão não valia a pena ver jogos. A gente chegava lá, metia os dados, as estatísticas em cima e pronto, e já está. E o resultado estava decretado. É claro que não. É claro que não é assim que as coisas podem funcionar. Mas no lado negativo, no lado positivo da tabela, e eu dizer, temos gente como o Evanilson, 2 golos marcados e um índice XG de 1,6, como o Marcano,
2 golos marcados e um índice XG de 1,3. Como o Eustáquio, 2 golos marcados e um índice XG de 1,1. Como o Tony Martínez, 2 golos marcados e um índice XG de 1,0. Como o Wendell, 1 golo marcado e um índice XG de 0,2. Ou o Ivan Reimer, 1 golo marcado e um índice XG de 0,5. Tudo somado dá para perceber quem é que nesta época, atenção, porque isto depois é muito variável de época para época, quem é que nesta época está a ficar a dever mais golos à equipa e quem é que está ainda assim a suplantar as expectativas. Mas para responder à sua pergunta, João, o problema do Porto, neste momento, em termos de ataque, tem a ver, primeiro, com criação, porque o Porto está a criar menos do que os outros 3 candidatos ao título, e tem a ver depois também com aproveitamento. Portanto, tem a ver com as duas coisas. Não há aqui uma possibilidade de olharmos para isto e dizer, não, é só uma questão de eficácia. A equipa está a criar muito. Não está. Também não está a criar tão pouco quanto aquilo que está a marcar. Mas há um problema de criatividade e há um problema de eficácia. São as duas coisas que estão em cima da mesa neste momento e é isso que o Sérgio Conceição tem de trabalhar para conseguir anular. Bom, vamos seguir em frente com o programa e com a segunda pergunta selecionada para hoje, que é uma pergunta que também tem a ver com o Flóculo do Porto. Que é a pergunta que vem do meu servidor de Discord. Mas é normal, o Porto joga hoje, portanto, é normal também que hoje tenha tudo um bocadinho a ver com o Flóculo do Porto. A pergunta que já está aí à vossa frente foi colocada pelo Alexandre Salazar e é a seguinte. Atendendo a que Taremi estará ausente na Taça da Ásia, como acha que Sérgio Conceição deverá preparar essa ausência? Apostar em PP como segundo avançado, deixando as aulas para Galeno e Chico Conceição? Apostar em Ivan Reimer para a posição de Taremi? E Fran Navarro, onde entra nesta equação? Poderá fazer dupla com Evan Nilsson ou são jogadores teoricamente incompatíveis? Obrigado. Obrigado, Alexandre, pela sua pergunta. Eu acho que está a colocar a questão muito lá para a frente. Daqui até à Taça da Ásia, o que ainda falta? Ainda falta muito e o Porto ainda tem que ganhar muitos jogos e marcar muitos golos e conseguir muita coisa daqui até lá, se quer chegar lá em condições de estar a lutar por títulos. Portanto, eu acho que estou muito curioso com aquilo que vai ser o ataque do Flóculo do Porto nos próximos desafios. E porquê? Há aqui duas questões que eu acho que devem ser compatibilizadas. 3 questões que eu acho que devem ser compatibilizadas. E vou até tomar nota para não me esquecer de nenhuma delas. Porque senão depois começo a falar e acabo por me esquecer. São elas: a questão Galeno, a questão do segundo avançado e a questão do PP. Eu sobre a questão do PP, aliás, até escrevi hoje, no último passo, no meu Substack. Fica aqui o link para quem quiser ler aquilo que eu penso sobre a questão do PP e aquilo que eu penso sobre a importância que o PP pode ter no rendimento coletivo do Flóculo do Porto. Mas, ainda assim, vou também passar um bocadinho por ela aqui. Mas a questão que se coloca, para já, a primeira de todas, é a questão do segundo avançado. E a questão do segundo avançado inclui Taremi. Porque nós já vimos este ano o Flóculo do Porto a jogar com Taremi como primeiro avançado e depois com, seja PP, seja Ivan Reimer, seja quem for, a jogar atrás dele. E o próprio Taremi, do meu ponto de vista, perde com essa situação. Taremi ganha quando aparece como elo de ligação entre meio campo e ataque, quando aparece com uma referência frontal, quando aparece com um ponta de lança à frente dele, e se puder ser o Evan Nilsson, que, no meu ponto de vista, é um jogador mais competente do que os outros que o Porto tem para a posição, tanto melhor, desde que ele esteja em condições físicas de poder jogar. Portanto, esta é a primeira questão. E para resolver esta primeira questão, o Taremi faz parte. Porque, para já, nós estamos ainda em início de novembro, a Taça da Ásia vai ser em janeiro, ainda se mete pelo meio o mês de novembro e o mês de dezembro, e o Porto tem que conseguir articular o seu ataque com Taremi e, do meu ponto de vista, com Taremi e um ponta de lança. Que, do meu ponto de vista, também já o disse, deve ser Evan Nilsson. Se não for Evan Nilsson, pode ser Tony Martínez. Se não for Tony Martínez, a seguir ainda vem Fran Navarro. E ainda há ali o Dani Namazo, que para já ainda é um bocadinho... ainda não se percebeu muito bem se deve fazer de Taremi ou se deve fazer de Evan Nilsson. Mas, aparentemente, ainda pode fazer das duas coisas e até pode fazer de Galeno, a partir da esquerda. Mas, com isto, passamos à segunda questão, que é a questão Galeno. O Porto
durante o início desta época, viveu muito de Galeno e da capacidade... Basta ver, por exemplo, a vitória em Hamburgo contra o Shakhtar Donetsk. A capacidade de Galeno para ir buscar a profundidade foi muito... E é um bocadinho o que marca a diferença entre aquilo que é o rendimento do Porto a nível interno, onde as equipas adversárias muitas vezes roubam a profundidade à equipa do Porto, jogando com blocos mais baixos, e aquilo que é o Porto a nível externo, onde, precisamente por jogar contra equipas que são campeãs dos seus países, que, enfim, têm outro estatuto, sobem os blocos e dão a profundidade à equipa do Porto, tornando a presença de Galeno importante. Portanto, o rendimento do Porto até aqui foi sempre muito marcado pela presença de Galeno. Acontece que Galeno se lesionou e o melhor jogador do Porto nas últimas semanas tem sido o Francisco Conceição, que é um jogador diferente. Galeno é um jogador de receber no espaço. Enfim, e aqui a questão não é só porque um joga à esquerda e o outro joga à direita. Esqueçam lá isso. Isso é uma questão de aquilo que a equipa fazia, e o Porto está muito viciado nisto, a jogar com dois médios centro, um terceiro médio que ora abre na ala, ora vem jogar no corredor central, e um extremo, e depois dois avançados. E este extremo, se é para o colocar à direita, para ser o Chico Conceição, o terceiro médio joga a partir da esquerda. Se é para o colocar à esquerda, sendo o Galeno, o terceiro médio joga a partir da direita. Portanto, é perfeitamente possível fazer isto. E o PP, se for ele a jogar como terceiro médio, seja o PP, seja o André Franco, seja o Romário Baró, seja quem for, pode fazer isto dos dois lados. E não vem daí nenhum mal ao mundo. Portanto, a questão aqui é, nos últimos jogos, sem Galeno, o melhor jogador do Porto foi o Francisco Conceição. Mas são jogadores diferentes. E volto a dizer, não é por um jogar à esquerda e o outro jogar à direita. É porque o Galeno é o jogador para receber no espaço. É o jogador que vai buscar a profundidade. E o Francisco Conceição é o jogador para receber no pé. O Galeno é o jogador para as diagonais sem bola. O Chico Conceição é o jogador para diagonais com bola. O Galeno é o jogador para surpreender na profundidade. O Francisco Conceição é o jogador para criar no 1 para 1. Portanto, são jogadores radicalmente diferentes. E a questão é, dá para jogar com os dois? Com o Galeno na esquerda e o Francisco Conceição na direita e depois os dois avançados? Se calhar não. Portanto, esta é a primeira questão que eu acho que é a segunda questão. A primeira, eu acho que já está resolvida, que é a opção por jogar com dois avançados em vez de jogar apenas com um. Já se viu que a equipa ganha com isso. Taremi ganha com isso. O Porto ganha com a possibilidade de ter os dois avançados em simultâneo. A não ser quando joga contra equipas que sobem o bloco. E aí pode jogar eventualmente só com um, como jogou também nesse jogo em Hamburgo, contra o Shakhtar, em que alinhou o Ivan Reimann nas costas do Taremi. E a equipa ganhou na mesma e fez um belo jogo na mesma. Mas geralmente nos jogos de campeonato nacional não funciona. A segunda questão é esta. Dá para jogar com os dois? Eu acho difícil, muito francamente. Acho que o Porto precisará sempre de um terceiro médio para estabelecer equilíbrios. Sendo que esse terceiro médio, no meu ponto de vista, pode ser PP. Embora PP seja um jogador que não tem as mesmas capacidades no plano defensivo que tinha Otávio, que era quem fazia aquela posição. Otávio era um jogador que garantia mais no plano defensivo do que garante PP. Isto apesar de PP até já ter jogado como defesa direito. Mas jogava como defesa direito para atacar, não era para defender. Acho que, apesar de não dar as mesmas garantias defensivas que dava Otávio, PP pode perfeitamente jogar como terceiro médio. Pode ser esse terceiro médio. O que implica que se jogam dois avançados, se jogam dois médios, se joga um extremo e um terceiro médio, enfim, não dá para jogar ao mesmo tempo com Galeno e Francisco Conceição. A não ser que o Francisco Conceição vá jogar como segundo avançado, e esta pode ser uma resposta, vamos a ver. Eu acredito na possibilidade do Francisco Conceição jogar pelo corredor central, embora me pareça que ele ganha muito quando recebe a bola na direita e vem para o meio. É um bocadinho aquela movimentação que o Edwards faz no Sporting também, da linha lateral, um esquerdino a jogar a partir da linha lateral, da direita para o meio, e por isso, até na época passada, tantas vezes, o Ruben Amorim, quando jogava com Gaio como ala direito e Edwards como avançado interior direito, muitas vezes metia o Gaio a jogar por dentro para abrir o Edwards na direita, e o Porto fará um pouco também isso. Porquê? Porque, tal como fazia com o Galeno à esquerda, Galeno precisava de sair aberto da esquerda, e por isso o Wendel, como defesa esquerda, aparecia muito no corredor central, vai ter que conseguir fazer isso também no lado direito. E falta perceber se o João Mário é o jogador ideal para fazer isso ou se faz melhor com o Jorge Sanchez. Enfim, essa é outra questão. Mas,
E, portanto, estamos na segunda questão. Primeira questão, segundo avançado, parece-me resolvida. Segunda questão, Galeno ou Chico Conceição ou os dois. Vamos a ver. Estou curioso. Terceira questão, PP. E é aqui que eu acho que radica muito o segredo do sucesso futuro do ataque do Porto. Porque PP, sendo um jogador que também é de receber no pé, não é tanto... e não é um jogador que meta tanto passe de ruptura como metia o Otávio. Não é um jogador que ofereça tanto a disponibilidade defensiva como oferecia o Otávio. É um jogador diferente. Mas se calhar vai ser preciso moldar o ataque do Porto à presença desse jogador a partir de uma das alas e a entrar para dentro como terceiro médio. E é esse trabalho que eu creio que ainda não está feito, sobretudo na compatibilização deste terceiro médio com os atacantes. Porque os atacantes ainda estão muito viciados na lógica que implicava a presença de Otávio. Muita busca da profundidade. Com PP, há mais associação por dentro. Há mais associação dentro do bloco e nas entrelinhas. Taremi pode ser um jogador importante para fazer isto. Agora, só depois de resolvermos estas três questões, é que chegamos à sua, Alexandre. Que é... então, e quando o Taremi se for embora, como é que vai ser? Bom, vamos a ver como é que a equipa evolui daqui até lá. Eu digo sempre isto. As equipas são organismos vivos. As equipas evoluem a partir do seu próprio, da sua própria resposta a estímulos. E, portanto, eu não lhe consigo dizer hoje o que é que vai acontecer em janeiro. Porque depende muito das respostas que muitos destes jogadores forem dando dentro deste contexto. Em abstrato, eu vejo... e já dei aqui uma hipótese. Vejo aqui várias hipóteses. Aliás, para resolver a questão Galeno, Chico Conceição, há uma outra possibilidade. Há a possibilidade do Chico Conceição passar a jogar dentro, quando não houver Taremi. Há a possibilidade do Galeno jogar como defesa esquerda. Pode perfeitamente acontecer. Jogando o PP depois como médio ala esquerdo. Agora, e portanto, tudo isto podem vir a ser... O Galeno fazia isso no Braga. Era muitas vezes, no momento defensivo, era quinto defesa. Precisamente para depois soltar melhor a partir do corredor, quando o defesa esquerdo, que defensivamente era central esquerdo, abria no corredor e o Galeno subia para extremo esquerdo, permitindo que o Ricardo Horta, que partia precisamente dessa posição de extremo esquerdo, ou fechava à esquerda no momento defensivo, aparecesse por dentro no momento ofensivo a jogar como segundo avançado. Não vejo nenhuma razão para o Porto não poder fazer isso, com Galeno a jogar a partir de defesa esquerda, enfim, em vez de ser com uma linha de 5, com uma linha de 4, com o PP a jogar como médios, a fechar como médio esquerdo e depois a vir para dentro no momento em que o PP se solta, o que provavelmente iria exigir um bocadinho mais do Alan Varela como médio mais defensivo para fechar no momento ofensivo. Mas, enfim, tudo isto são conjecturas e que são, neste momento, perfeitamente abstratas. Aquilo em que eu apostaria neste momento seria na possibilidade de Ivan Reimer fazer esse lugar atrás do Evan Nilsson, ou atrás do Tony Martínez, ou na possibilidade de o Porto vir a jogar eventualmente até com Evan Nilsson e Tony Martínez, os dois, em simultâneo. Depois, não vejo com maus olhos a possibilidade do Francisco Conceição jogar dentro, embora, já o disse, me parece que é um jogador que ganha muito com a possibilidade de vir em 1 para 1 e de arrancar da linha para dentro. Da mesma maneira que não vejo tanto o PP a jogar como segundo avançado. Não me parece que seja... acho que o PP ganha muito a jogar um pouco mais atrás. A jogar como terceiro médio, como médio ala, a associar com referências frontais que ele possa vir a ter nas entrelinhas dentro do bloco dos adversários. Portanto, esta é a minha visão, mas lá está. É uma visão a 2 meses. E muita coisa pode mudar daqui até lá. Quero agradecer-vos por terem deixado perguntas, pedir-vos que deixem perguntas na edição de hoje do Futebol de Verdade, que deixem o vosso like também e já sabem, mais logo, à noite, depois, eu hoje vou estar na RTP3, a seguir ao Porto Royal Antuérpia. Portanto, isto quer dizer o quê? Que o Futebol de Verdade Flash vai atrasar um bocadinho. Só depois de sair do estúdio é que conseguirei gravar, editar, renderizar, fazer upload e tudo do Futebol de Verdade Flash. Mas ainda hoje à noite haverá Futebol de Verdade Flash relativo a esse Porto Royal Antuérpia, que os subscritores premium do meu Substack podem ver já hoje. Os outros podem ver amanhã, na sequência da edição de amanhã do Futebol de Verdade, em reposição. Amanhã cá estarei outra vez para mais uma edição do Futebol de Verdade, como sempre aqui ao 12:30. Muito obrigado por terem estado aí. Até logo ou até amanhã. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.